E se pensar diferente fosse o maior ato de coragem que temos nos tempos de hoje? Oiê, meu nome é Ludmila Cárdenas e compartilho com vocês sobre ideias, questionamentos, livros de filosofia que podem tornar nossa vida um pouco mais prática. Ter coragem hoje não é sobre saber enfrentar um leão, mas sim ousar a pensar diferente. Platão e Aristóteles, eles nos ajudam a entender que a coragem não é um ato de rebeldia, sempre, eu sou do contra, eu discordo. Não, mas é um ato também de mostrar a sua identidade. Então, o mundo das ideias, como diz Platão, é um mundo cheio de sombras. E a verdadeira face daquilo que você está vendo é a realidade contrastando com essas sombras, sabe? Então, quando o nosso pensamento é cheio de muitas coisas. Então, como que a gente faz para poder identificar que pensamento é meu e que pensamento colocaram na minha cabeça? É importante você saber identificar os seus pensamentos. Uma ideia que você teve e você sabe de onde veio, como essa ideia nasceu, todo o processo dessa ideia, esse pensamento é seu. Agora, quando você não sabe, nossa, por que eu penso isso? Da onde eu tirei que isso veio disso? Então, isso são os pensamentos que foram colocados dentro durante padrões sociais, coisas que a gente vai crescendo e a gente vai acreditando que é porque as pessoas falam, mas o mundo do Platão, o mundo do pensamento é, na verdade, aquilo que você de fato viveu, sentiu. Então, uma ideia, quando ela é sua, é porque você sabe de onde essa ideia veio, como ela nasceu. Quando eu comecei a ler muito filosofia, começou a crescer uma coisa assim dentro de mim, de que eu quero comunicar isso com as pessoas. Eu quero que as pessoas entendam filosofia. Eu quero que as pessoas buscam a filosofia. Eu quero que as pessoas entendam a filosofia, porque a filosofia ela é uma base de uma reflexão, daquilo que você pode aplicar na sua vida. É como você querer aceitar a se conhecer, a conhecer a vida, deixar a vida levar, sabe? Seguir o fluxo com paciência, com amor, com gratidão das coisas. Eu queria que as pessoas sentissem isso na vida porque eu comecei a ler muito filosofia. E aí eu queria me expressar isso de alguma forma. E aí depois me juntou com a costura. A costura, eu tenho uma marca de roupa upcycling e eu queria falar sobre um livro de filosofia que me ajudou muito na vida, se chama The Kybalion, ou Kybalion. Vocês também têm aqui no YouTube a professora Lucelena, a grandiosa professora, comentando esse livro. Mas voltando, eu fui lá, fiz uma coleção de roupa baseada nesse livro, porque eu queria que as pessoas, sabe, vissem. Eu falei, meu Deus, eu quero me comunicar isso. E eu estava sentindo. Então, quando eu fui sentindo tudo isso, eu ainda fiz a roupa, a coleção de roupa, e eu ainda senti assim, cara, isso... Eu ainda quero mais, eu quero gritar para as pessoas, eu quero que as pessoas me escutem, eu quero que as pessoas... Nossa, um beija-flor de novo, acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês. E então, eu queria mais. Para mim, só fazer ali a coleção de roupa baseada num livro de filosofia não foi o suficiente para mim. Então, quando eu pensava na possibilidade de criar um canal aqui no YouTube e falar sobre filosofia, algo me puxava. Lembra da resistência? Algo me puxava e me dava um desconforto, sabe? Então, esse desconforto, eu comecei a olhar para ele. Falei, por que eu tenho medo de fazer um vídeo pro YouTube? E aí vinha aqueles julgamentos que só a gente mesmo põe na cabeça, né? Tipo, quem é ela para poder falar sobre filosofia? Então, essas coisas eu fui sentindo. E quando você vai sentindo, quando você se abre para poder sentir isso, por que tá te incomodando? Porque o que a pessoa te fala te dói dentro. Então isso é mais um fato de você olhar para as cascas. Sabe quando
uma tartaruga velha, assim, que você vê no mar, tem umas cascas, assim, no casco, umas cracas, né? Quando o barco tá por muito tempo ancorado no mar e ele fica com umas cracas, não sei como que falam, algas, tudo assim, encrostado e com o longo da viagem. Então a gente pode imaginar que essas coisas que nos doem, essas ideias, esses pensamentos, essas opiniões contrárias das nossas, essas que dói, é justamente aquilo que a gente precisa observar, porque elas são como umas cracas que tá ali ao longo da sua jornada. Você precisa, igual uma tartaruga, tá ali em 100 anos fazendo a mesma jornada e com umas coisas assim agarradas nas costas, sabe? E aquilo não é seu, então você tem que estar aberto para poder você sentir aquilo que... Por que tá te incomodando? Por que aquilo que o outro fala te incomoda? Nossa, e aí eu fui meio que nessa linha de... Tinha umas influencers que tem... Que fala muito bem, sabe? Tem podcasts e tal. E aquilo, eu via uns cortes e eu falava, ai, por que isso me dói? Porque eu não conheço essa pessoa. E pessoalmente, e todos os vídeos que eu via ela falando, aquilo me doía, e eu queria xingar a menina, porque me doía. Eu pensei que, peraí, calma, que casca que eu preciso tirar de mim para poder continuar a minha jornada, porque às vezes essa casca nem me representa mais, eu tenho que deixar ir, eu tenho que entender, eu tenho que refletir o porquê que isso tá me doendo, e eu tenho que também aceitar, isso daqui não é meu, vou deixar aí. Então aquelas cascas, saber limpar o fundo do seu barco é importante você reconhecer. Dói, é desconfortável, até o momento que eu falei, ok, essa menina falando no podcast me dói porque eu quero também ser assim. Eu quero ter as palavras de conforto que ela tem, que ela consegue explicar. Eu quero ser igual ela, com essa dicção. Eu não tenho uma dicção linda para poder comunicar aqui com vocês, mas era isso. Porque já viu aquela coisinha? Aponta o dedo para um, mas você tem 3 apontados para você. Então aquilo que você fala, julga nos outros, tipo, é porque ela é isso, na verdade não é ela, é você. A gente também tem que ter maturidade em saber reconhecer quando que a gente tem que nos limpar essa casca que nos pesa, sabe? Essa casca, esses padrões do dia a dia, essas coisas que só a nossa cabeça mesmo nos impõe. Então, reflete sobre essas cascas e entende quem é você, porque quando você se limpa desses padrões, tem muitas coisas que a gente pode seguir em frente sem carregar essas cascas, porque quando a gente tira toda essa casca, a gente se torna a gente mesmo. Então a coragem também tá nessa de reconhecer, entender a casca que tá te pesando, aquilo que não representa mais você. E a coragem é de deixar ir, porque quando você se limpa, quando você tira todas essas cascas, você se torna você. Ela cria uma base, porque a reflexão, ela cria a sua própria identidade. É a mesma coisa que você usa uma máscara para poder se tampar, é porque eu penso diferente e eu aceito, escuto só para concordar, só para discordar. Assim, porque o fulano, eu não vou nem discordar, sabe? Vou deixar ele pensando. Não, coragem é aquele que vai lá e fala aquilo que pensa também, por mais que o outro discorde. Então, criar essa base sobre as reflexões daquilo que não é mais, que não pertence a você, aquilo que você tem que deixar ir, e a coragem também de você deixar isso, você criar a sua jornada sendo você mesmo, é um ato de coragem, de muita coragem. E aí, quando você tem a coragem de identificar, sentir tudo isso que te pesa, e a coragem de deixar ir e mostrar aquilo quem você é de verdade, é como você começa a executar a sua ideia e você começa a escrever a sua história de quem você realmente é.
Porque você é assim, você veio ao mundo com essa essência, com essa pureza. Não tem casca te atrapalhando mais, não tem máscara da sociedade. Porque eu não concordo com isso e tá tudo bem. Você não tem que partir para a violência, você não tem que partir para o ato de coragem mesmo, é você realmente, como aquela música capricorniana, quem é que tem coragem para falar de amor? Quem é que tem coragem de ser o que é? E a coragem de você ser o que você é muito grande. Então, quando você começa a executar exatamente essa sua ideia, você escreve a história da sua vida. É como se todo mundo fosse da cor amarelo e você, não, eu não sou amarelo, eu sou vermelho. E aí você vai, começa a se destacar da sociedade. As pessoas começam a olhar, ai, olha, ela é vermelha, por quê? Todo mundo é amarelo e ela é vermelha. Você começa a aparecer, você começa a escrever a sua história, você começa a mostrar quem você é de verdade. Então, quando eu aceitei o fato de começar a fazer vídeos aqui pro YouTube, eu comecei a me organizar para isso acontecer. Se é minha vontade de falar para um mundo que a filosofia é a base para você poder ter uma vida boa, para você saber entender quando você está no caos, quando você não está, quando você tem que fazer uma escolha boa. Quando eu comecei a entender isso que eu ia fazer, eu falei, eu vou dedicar a fazer isso. Se eu quero isso, então eu vou me dedicar. Então eu tiro um tempo para mim na semana, eu tento escolher um tema em que eu vou falar com vocês, eu vou escrever, eu vou refletir sobre esse tema, eu escuto música para poder me inspirar e poder falar de uma forma autêntica. Porque se eu tenho a vontade de falar com vocês sobre filosofia, eu quero que vocês entendam, eu vou fazer aquilo que dá para mim. Então, aquilo que dá para mim é a minha forma mais autêntica de ser verdadeira, de ser, de ter a essência. É a natureza, é Deus ali querendo que você age, querendo que, olha, você tá você tá aqui no mundo agora para ser você. Eu preciso de você. Então, tira essas cascas, não tenha medo, tenha a coragem que eu tinha em me expor, em falar sobre filosofia no YouTube, é uma coisa que, se uma pessoa pegou a mensagem, eu tô feliz demais. Eu tô feliz demais porque o que eu quero é só que vocês aplicam isso na vida, sabe? Então, eu passei por isso também, esses desconfortos e uns pensamentos, porque as pessoas vão me julgar, as pessoas vão julgar porque é o tempo todo julgando. Eu sou isso? Eu não sou, eu sei quem eu sou. Então, eu crio uma base para poder seguir em frente daquilo que eu venho aqui para falar. Porque se eu não tenho uma base, se eu não sei daquilo que eu tô falando, ela desmorona. A filosofia, ela é a base para você ter princípios, valores, porque a gente só consegue estar de bem com a vida e com a gente mesmo quando a gente tá feliz aqui dentro e aí põe para fora. Então essa é a minha maneira mais autêntica e sincera para poder vir falar de filosofia e ter alguma troca aqui com vocês. Já Aristóteles, ele pensa que para você ter coragem, você tem que ter uma coragem equilibrada. Você não pode passar do ponto. Lembra dos outros vídeos que eu falei para vocês sobre todas as virtudes? Você tem que ter um equilíbrio para poder aplicar. Você tem a coragem, mas você também tem a imprudência. Você também não precisa ser tão imprudente o tempo todo. Você não precisa discordar o tempo todo para poder mostrar, uau, nossa, olha que legal que ele discorda. Então você tem que ter... Você sustenta, a coragem é aquela verdade interior, é a minha verdade, aquilo que eu posso te entregar, é aquilo que eu posso ajudar no momento. Então esse ato de coragem é você também entender que você merece. Você dentro, no interior, é mais importante do que está fora. Então como que a gente começa a cuidar da gente? A gente tem aqui
uma mente que está rodeada de rede social, e onde tem vaidade, egoísmo, só notícia ruim, coisa pesada. Não estou falando que vocês não podem entrar na rede social, meu Deus, não, vou danificar a minha cabeça. Mas não, às vezes as coisas têm que ser tudo no equilíbrio. Então, quando você o tempo todo gastando o seu momento, a sua vida, porque se estamos aqui para sermos humanos e descobrir qual é a nossa missão, você ali, rolando o feed para nada, para saber o que a Virgínia está fazendo, o que aconteceu, isso não vai te levar a nada. Isso vai te criar uns sentimentos para poder meio que apagar as suas emoções e você ficar ali, sendo controlado. Então, tira isso põe equilíbrio, põe um limite na sua vida. Você merece mais, você merece ouvir as suas ideias. Então, quando a gente começa a usar dos nossos sentidos, né? Por exemplo, eu comprei uma massinha de modelar, só que essas como que é clay? Tipo de barro, sabe? Que comprei na internet bem baratinho. Então eu comecei a fazer vários potinhos para poder dar de presente quando tiver aniversário, para poder. Eu comprei vários potinhos para eu poder fazer. Então, quando eu tô ali escrevendo, quando eu tô ali criando alguma coisa fora das redes sociais, quando eu tô usando a minha mão, eu tô ali refletindo. Quando eu estou escutando uma música boa, uma música erudita, uma música que tem uma vibração de fato muito boa, eu tô ali alimentando o meu cérebro, escrevendo, usando todos os nossos sentidos. Eu tô ali exercitando o meu poder de pensar, de me escutar, de poder escutar as minhas ideias. Eu não tô ali no feed o tempo todo vendo as ideias dos outros, um corte, criando minha opinião através de cortes. Isso, não faça isso com a sua vida. Praticar essas coisas sobre os nossos sentidos, você começa a pensar, a ter as suas próprias ideias e você começa a se escutar. Então já sabemos que para poder ter pensamentos próprios, a gente também tem que poder valorizar aquilo que a gente tem, que Deus nos deu, vai a algum teatro, vai a algum museu, começa a escutar música erudita, pelo menos vai colocando essas coisas na sua vida um pouco. Escreve, compra um caderno para você e escreve. Porque eu não sei o que eu vou escrever, eu tenho vergonha do que eu escrevo. Só escreve, vai escrever, compra essas clay que hoje em dia tem tanta coisa pra gente poder nos distrair, esses Bob Goods, mas tipo, não só tem Bob Goods, tem várias outras coisas, então não se apeguem em coisas que todo mundo está fazendo, se apeguem em você fazer exercícios, né, pra você valorizar a sua ideia, se valorizar, começar a ver coisas belas, porque isso também começa a nos organizar mentalmente. Então, nos organizar mentalmente é você se forçar a ter hábitos bons para você usar todos os seus sentidos. Então, para se libertar das sombras, das opiniões coletivas, você precisa enxergar a sua própria luz. Então é ok você passar por essa turbulência. É uma turbulência de desconforto, de emoções. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô desejando isso pro outro? E aí você reflete. Quando você começa a refletir o porquê, você tem as respostas do porquê, você começa a identificar as cascas que estavam te prendendo a permanecer naquele lugar. Então, quando você reconhece essa casca e começa a deixar ir, você começa a executar a sua ideia, você começa a se priorizar, você começa a se escutar, você começa a ter opiniões próprias, você mostra ao mundo a sua identidade. Quem é você de verdade? Lembre que para ter coragem é uma virtude. Você aplica todos os dias na sua vida, até como se fosse um hábito. Todos os dias vou agir com coragem, dizer aquilo que eu acredito. E que se aquilo que você acredita tem uma base, vai por isso. Vai, segue firme, porque se tem uma base, é só você que sente, é só você que pode mostrar. Então, quando você aplica todos os dias a coragem na sua vida, todos os dias, até se tornar parte de quem você é de verdade.
A coragem verdadeira, ela não é momentânea. Ela se mantém e defende a sua forma justa até o final, custe o que custar. Mesmo que essa ideia te leve até a morte. Isso é uma coragem. E Aristóteles já dizia que o homem corajoso é aquele que encara a morte sobre coisas mais nobres. Porque você defende, você sabe que aquilo tem um ponto, você sabe que aquilo vai ajudar o próximo, você sabe que aquilo tem uma base, porque você consegue explicar do porquê, você consegue explicar das possibilidades. Então, a partir do momento que você defende aquilo de que é certo, que é justo, você pode lutar por aquilo. Porque aquilo que é verdadeiro, justo, fraterno, ele já tem base. Não tem como você cair quando você defende quando algo é super justo. Aquilo é justo. O fulano roubou e depois matou a pessoa. O justo é pegar, ver as sentenças certas e colocar na cadeia. Toda ação tem uma reação. Eu vou por aquilo que é justo. Então, se você, a sua coragem, você só você só suporta a sua coragem aquilo que tem uma base. Então, quando você tem uma base, você pode brigar e você defende aquilo, nem que você morra. A coragem racional, ela é constante. Você sabe que você não vai entrar em qualquer batalha. Mas na batalha que você entrar, você vai até o final. Porque é aquilo que você defende, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é excêntrico. Então, pensar diferente não te afasta das pessoas. Você, na verdade, se aproxima de você mesmo. Aristóteles sempre dizia que a realidade é aquilo que está dentro e não o que está fora. Porque o que está fora é o que as pessoas estão, é uma opinião coletiva. Você tem as suas emoções, você consegue sentir tudo. Você consegue sentir, como eu falei, é tudo um processo, tudo leva tempo, tudo leva reflexão. Até você entender aquilo de quem é você de verdade. Porque, às vezes, esse tipo de sentimento pode rebater em outra pessoa diferente, mas em mim bateu de outra forma. Então, é em mim. A realidade está dentro. Então, gente, teve uma vez que eu peguei aqui no meu caderno e eu fui escrever sobre o tema de agora. E aí eu estava folheando o meu caderno e aí eu vi uma mensagem que falava assim... Está escrito assim: como o futuro de robôs vai ajudar com quem trabalha com a essência e com a arte. Agora as pessoas estão sendo preparadas para se descobrirem. Então, eu não sei quando eu escrevi isso, eu não sei por que eu escrevi isso, talvez foi só uma reflexão que eu tive. Então, é justamente sobre isso. Quando a gente olha para dentro, a gente nos educa, a gente começa a agir na vida com princípios, valores e virtudes. A gente tem uma base para poder defender e ser aquilo que a gente é, custe o que custar. Ninguém pode tirar isso de você, ninguém pode tirar aquilo que você é. Você tem uma essência, você é necessário para estar aqui dessa forma que você é. E eu acho que quando a gente vai crescendo, agora eu tenho 32 anos, mas quando a gente começa a escolher olhar para dentro, a gente começa a entender que cada passo, que cada sentimento, que cada emoção, que cada trauma, que foi normal, foi ok, acho que tá tudo bem. Uma vez eu falei assim com meu marido, eu acho que os pais, eles estão aqui para nos dar trauma, e aí quando a gente nos traumatizar, e aí quando a gente cresce, a gente tem que descobrir o nosso caminho, os caminhos das emoções. Por que eu sinto isso? Por que eu sou travada nisso? Por que eu tenho medo disso? E a gente vai se descobrindo, vai lembrando daquelas cascas que a gente, sabe, aquela tartaruga, aquele barco que estava ancorado há muito tempo. Olha essa casca. Imagina se o barco soubesse de onde que ele pegou a cada craca. Essa craca aqui foi quando a gente passou lá em Ilhabela. Essa craca aqui foi quando... Então é justamente isso. Quando a gente cresce, não é problema dos outros que você sente isso. É o seu problema. Então refletir sobre essas cracas e deixá-lo ir é um ato de coragem. É você vir para o mundo por aquilo que você veio para ser. Compartilha, envia esse vídeo para algum amigo.
Deixa like, comente aqui. Eu quero ajudar vocês, eu quero esse meu momento em que eu gravo e falo com vocês aqui. É um momento que eu também estou super presente, porque agora no momento eu falei isso e do nada tem muitos corvos pararam numa árvore aqui em frente à câmera. E eu tô aqui meio que pensando, por que isso aconteceu? Esses corvos geralmente nem ficam ali. Mas eu vou sempre por todo simbolismo. Corvos gostam da sabedoria, eles são bem inteligentes também. Então, vamos para o nosso exercício da semana? Quero que vocês, gente, essa semana, coloquem um hábito, pelo menos, todos os dias, vocês vão ter que, pelo menos, escrever, ir a um teatro ou ir no museu, usar todas as nossas sensações. A gente tem a mão, a gente tem o ouvido, a gente tem todas as nossas sensações e eu quero que vocês apliquem por uma semana, todos os dias, por uma semana, escrever, ir no museu ou assistir algum filme bom, escutar uma música erudita, uma música boa, de verdade, com frequência, em que vai fazer você se sentir, você olhar para dentro. Vou deixar aqui no link também da descrição, se vocês querem, o tipo da massinha que eu comprei para poder ficar fazendo um monte de potinho e mini organizador de anéis e brincos. Vocês podem brincar disso também. E aprender isso é se escutar. Aprender, sair um pouquinho das redes sociais, sabe, a gente tem que balancear tudo isso. Como disse uma astróloga que eu já fui, ela, minha filha, cada um carrega a sua cruz. Cada um carrega, e porque é difícil, né, a gente olhar para as nossas dores, é difícil olhar para os nossos medos. Então, tenha coragem de olhar para os medos também, identificá-los e ser aquilo que você é, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Tem pessoas também que me inspiram muito a vir falar e defender aquilo que eu penso, a minha opinião. E eu tenho certeza que uma horinha do meu dia que eu gravo aqui com vocês, que eu escrevo, que eu paro para refletir, não só me engrandece, né? Não só é o melhor para mim, mas também como eu quero que seja melhor para vocês também. Então compartilhe esse vídeo com outros amigos. E é isso, seja forte, seja firme e defende as suas ideias. Um beijo.